Dizer que essa história, esse período da história é o mais importante do ponto de vista da profecia, não sei, mas sem sombra de dúvidas, nós estamos debaixo de profecias bíblicas, algumas delas mencionadas por Jesus. Quando acontece alguma coisa muito importante, uma guerra nova, agora a gente está gravando esse conteúdo num momento onde Israel assina o acordo de paz com o Hamas e parece que agora a gente tem pelo menos 6 meses de trégua pela frente. Quando Jesus, na fala de Jesus, um dos sinais, guerras em todas, entre as nações. A história do mundo é uma história de guerras, né? Então você pega, por exemplo, a Europa antiga, então, muitas guerras, mas guerras mundiais, globais, tivemos 2. Então, se você colocar assim, grande desapontamento, o que foi o grande desapontamento? Você vai aparecer que os adventistas marcaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? Experimentou um crescimento gigante, depois o efeito reboque, que é suicídio. Você imagina, Jesus não voltou. Você vendeu tua casa, você vendeu tua empresa, você pregou para todo mundo, e aí não volta. Então, quando você olha Mateus capítulo 24, as pessoas serão perseguidas por causa de Jesus. Vocês serão odiados, todas as nações, por causa do meu nome. Se é por causa do nome de Jesus, então é a igreja. Eu não acredito que a marca da besta seja uma questão imperceptível. Por exemplo, é um chip. Tá, a gente já usa chip há alguns anos. A gente usa chip e depende de chip há alguns anos. Meu carro tem chip, meu celular tem chip, sei lá, meu passaporte tem chip. Então a gente já usa chip, todo mundo usa chip há algum tempo já, há alguns anos. Então, tipo assim, aí chega lá e fala assim, sabe o chip que tá no seu RG? Então, esse é a marca da besta. Ué, então eu não sabia. É só a gente lembrar, para quem tem tempo de fé, bastante tempo de fé, sei lá, 30, 40 anos de fé, vai lembrar que por causa de interpretações equivocadas, o anticristo já foi declarado publicamente por cristãos e não era verdade. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Se é a primeira vez que você está aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, sou o host aqui juntamente com o meu irmão, Hugo Scremin, e é uma alegria te receber aqui. Obrigado por ter parado aqui nosso conteúdo, e já que você parou, quero te pedir algo. Não saia dele, primeiramente. Segundo, se você puder nos ajudar curtindo, compartilhando, comentando aí o que você acha desse conteúdo, vai nos ajudar muito para que o nosso canal se torne relevante, para que esse conteúdo seja espalhado aí ao Brasil e até mesmo a outras nações, para que pessoas possam ter acesso a isso. Bom, se você não conhece a Plenitude Distribuidora, nós somos uma empresa que trabalha na distribuição de livros e bíblias e livros cristãos para o Brasil e para onde mais estiverem pessoas querendo comprar Bíblias e livros, nós mandamos para o mundo todo. Então, nós estamos aqui sediados em Sumaré agora, éramos de Campinas, agora estamos em Sumaré, que é bem do ladinho de Campinas. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, acesse aí também plenitudedistribuidora.com.br. Beleza? E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, muito atual, porque nós estamos vendo muitas coisas acontecerem nesse cenário, e nós vamos falar aqui hoje sobre escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, e nós trouxemos aqui um especialista para falar disso, que é o pastor César Cavalcante, que já se tornou um amigo, nós já estivemos algumas vezes juntos, é sempre uma alegria estar contigo. Vou apresentar primeiro o pastor César aqui. Pastor César Cavalcante, olha, só tem um detalhe, é S e Z, tá bom? Não vai errar escrever com C e S. César Cavalcante, ele é pastor aqui da Igreja Genuína em Campinas, inclusive, professor de hebraico e cursos bíblicos pela Faculdade Teológica Bethesda, FTB, em São Paulo. Também é autor de livros como Conversas Profundas, que está aqui. São 2 Conversas Profundas que tem. 2 edições. 2 edições, né? E que convida você a uma reflexão espiritual e ao crescimento pessoal. E também tem lá o debate da rádio. Todo mundo conhece o pastor César por isso. Os debates lá são muito bons. Já assisti vários debates. Já estivemos na rádio um dia também convidados pelo pastor César. Não para debater, né? Isso a gente não tem nível para isso. É um amigo, casado, o filho dele está aqui também, César Júnior está aqui também. Tem a filha, como chama sua filha? A Camila. A Camila, que casou recentemente. Casou agora em outubro passado. E é uma alegria te receber aqui, pastor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Diogo. Obrigado, Hugo. Um prazer estarmos juntos. Tenho visto, acompanhado o que Deus tem feito na Plenitude como empresa como um todo e também nesse podcast que cresceu
demais. Eu acho que eu vim participar faz... Não, você foi o primeiro, pastor. Não, o seu foi... Eu fui o primeiro? O primeiro com a gente, comigo entrevistando, foi o Que primeiro. legal. A gente Então, gravou com celular ainda. exatamente. Olha como Deus faz, cara. É verdade. Então, participei lá do comecinho do podcast. Então, depois vi quantas pessoas importantes vieram participar, né, desse trabalho. E, pô, tô muito contente de estar aqui novamente e poder contribuir de alguma forma com o conhecimento de todos aqueles que estão participando aqui com a gente. Sabe que eu lembro do primeiro podcast, quando você chegou no Galpão, você falou assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Quando eu cheguei, tava na minha Sábado à agenda. tarde. Quando eu cheguei lá, era uma... negócio de livros, tal. Eu falei assim, mas peraí, pra mim tava marcado que era uma entrevista, alguma coisa assim. Quando eu cheguei lá, era uma distribuição. Aí eu fiquei olhando, falei assim, será que anotaram errado na minha agenda? Aí chegou lá, tinha um estúdio. Não, mas você falou que era o celular bem caseiro e tal, mas era um estúdio bonito já. Era assim, bonito, Só que os microfones eram ruins, mas ficou bom o podcast. Tá aí, pode assistir nosso canal. Exatamente. Ficou bom, foi Ficou muito bom. Muito legal mesmo. Pastor, nós vamos falar sobre escatologia, que é o estudo aí do fim dos eventos finais. Nós vivemos hoje num tempo que é altamente profético, como nunca houve no tempo da igreja. A Bíblia tem... Eu não lembro quem foi que falou essa frase, mas que é uma frase muito legal, que fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Billy. Quem? Billy Graham? Então, eu acho que o Billy Graham... pode ser. Dá um crédito pra ele, pelo menos. Vamos dar o crédito. Pelo menos os posts dele, né? E significa, cara, que a Bíblia, ela tem... é o livro antigo que tem profecias já cumpridas recentemente, em cumprimento e algumas por se cumprir. Então, dizer que essa história, esse período da história é o mais importante do ponto de vista da profecia, não sei, mas sem sombra de dúvidas, nós estamos debaixo de profecias bíblicas, algumas delas mencionadas por Jesus, em Mateus capítulo 24, outras mencionadas por Daniel. Então é muito interessante quando você olha para a história do mundo tendo como pano de fundo o que a Bíblia diz a respeito. Agora, quando a gente vai, inclusive, para os sinais dos fim dos tempos, Mateus 24, Jesus fala ali sobre diversos sinais, fomes, terremotos, são diversos sinais que aconteceriam. Mas não é difícil a gente linkar isso ao nosso tempo, sendo que isso já acontece desde quando o mundo é mundo? Mas quando Jesus, na fala de Jesus, um dos sinais é guerras em todas, entre as nações. E nós tivemos... A história do mundo é uma história de guerras, né? Então você pega, por exemplo, a Europa antiga, então, muitas guerras, você pega... mas são cortes do mundo. Mas guerras mundiais, globais, tivemos duas. E todas essas duas, elas estão do século XX para o século XXI. Quer dizer, 20 séculos depois de Jesus. A primeira grande guerra em 1914, né, no final do século XX, e a segunda guerra também na metade do século XX. Então, eu entendo que... mas sempre houveram terremotos. Tá, é verdade, sempre houveram terremotos, mas com essa frequência que tem hoje, não. Com essa intensidade. Com essa intensidade. Não, com a intensidade, tivemos grandes terremotos no mundo, mas não nessa frequência, né? De acontecer, por exemplo, terremotos gigantescos de um ano para o outro no mesmo lugar. Então, eu acredito que o que Jesus descreve em Mateus capítulo 24, e veja, a figura narrativa é uma mulher que vai ganhar neném. E aí, esses sinais são como as dores e quando vai ficando mais perto uma da outra, não me falta o nome aqui, que é as contrações. As contrações chegando mais perto, até que vem a criança, vai dar a luz. Sim. Então essa é a ideia, né? De que vai se intensificando, cada vez mais. E ele fala isso quando eu falo de figura narrativa, parecendo com a mulher grávida para dar luz, é que quando Jesus dá vários exemplos, como fome, peste, não sei o quê, e ele fala assim, mas isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. O princípio das dores significa a mulher começa a sentir as contrações, mas não significa que ela vai ganhar o neném naquele momento. Pode ser que demore até um dia ainda. 2 dias. Depende. Então,
a gente está nesse hiato entre o princípio das dores, porque a gente está vendo guerra, rumor de guerra e tal, nação contra nação, tudo mais, perseguição no mundo. Aí isso vai se acentuando até que se completa. Então eu acho que tem sim um pano de fundo que linka Mateus capítulo 24 com o que a gente enxerga hoje no mundo. Esses dias, inclusive, foi aniversário, né? Até é ruim usar esse termo, mas foi lembrada a data que aconteceu de tsunami, que foi agora esses dias de tsunami da Tailândia. Isso, foi em 2001, eu acho. Olha o tempo que já faz. Nós estamos falando já de 20 anos, mais de 20 anos que aconteceu aqui. 24 anos atrás, que aconteceu o primeiro grande tsunami, sumiram ilhas, mais de 200 mil mortos, né? Então, depois outros tsunamis aconteceram, teve aquele do Japão, alguns outros menores, né? Não numa escala, mas também importantes, ou seja, a gente tem isso, sei lá, nos últimos 25 anos, então quantos tsunamis aconteceram, então vai se avolumando num nível que é aquilo que Jesus disse, é o princípio das dores, e essas dores, elas vão acontecendo e cada vez mais num espaço mais curto entre uma e outra. E nós vemos hoje um mundo realmente empavoroso, se você pegar no passado, quantos desastres naturais aconteceram? Foram dezenas ao redor do mundo, se não foram centenas. Os climáticos, por exemplo. Então você tem toda essas informações, e Jesus disse para a gente prestar atenção nisso, porque é o cenário, porque Jesus trata esse assunto em resposta à pergunta, quando os discípulos perguntam, tá, mas que sinais haverão da tua vinda? Dessas coisas que ele disse, dessas coisas, a destruição do templo, que ele tinha dito, não ficará pedra sobre pedra e tal. E aí eles perguntam, tá, que sinais haverão disso, da sua vinda e do fim dos tempos? Então, e aí ele elenca todos esses eventos. Tem um detalhe no texto também, que ele fala sobre o evangelho ser pregado a todas as pessoas e então virá o fim. Tem esse detalhe no texto também. Não é bem todas as pessoas. Ele fala assim, o 24:14, e esse evangelho do reino será pregado em todas as gentes ou nações. Peraí, eu vou olhar aqui no texto para não correr o risco de citar uma coisa que não está no texto bíblico. Pode falar aí para sua esposa que chegou aqui, viu, pastor? Peraí. Ela tomou. Bem-vinda, querida. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Porque se a gente pensar que tem que ser pregado para todos os seres humanos no individual, aí até ia correr o risco de cair em descrédito. Isso aqui, mas o cara que é surdo, e o cara que não tem cognição, e o cara que morreu e sem os povos ouvir. não alcançados, e tal. Então, aí a gente vai entrar na questão de justiça e injustiça e tal. Mas o texto diz que esse evangelho seria pregado em todas as nações e então virá o fim. Então, esse também é um outro sinal. Hoje nós temos nações que são alcançadas, a internet, né, veio para... Mudou isso. Também tem pessoas aí sendo evangelizadas em países fechados, mas que através da internet conseguem ser evangelizadas. Pastor, sempre quando acontece algo em Israel, todos nós olhamos para lá, com os nossos olhos para lá, para ver se a gente vê algum resquício de alguma coisa de final dos tempos. Podemos olhar Israel como o relógio de Deus na escatologia? Cara, embora eu não seja dispensacionalista, né, eu acho que sim, Israel tem um papel importante, porque Jerusalém é mencionada, né, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, e parece ser ali um palco onde muitos eventos escatológicos hão de acontecer. Então, nesse sentido, eu acredito que quando acontece alguma coisa muito importante, uma guerra nova, agora a gente está gravando esse conteúdo num momento onde Israel assina o acordo de paz com o Hamas, e parece que agora a gente tem pelo menos 6 meses de trégua pela frente. Já assinou, eu não vi a notícia. Então, assim, estava no processo. O Hamas aceitou porque ele é intermediado por 2 outros países, o Hamas aceitou, mas o Hamas faz algumas exigências para Israel, que aí faltava a Israel saber se ia... O Hamas aceita liberar os reféns e pede para que Israel libere alguns prisioneiros que são terroristas. E aí eu não sei
Realmente eu não sei se o primeiro-ministro concordaria ou vai concordar, mas eu acho que está 90% resolvido que vai ser assinado. Gravando agora dia 16, vai ao ar na próxima terça, já na sequência. Nós estamos a 4 dias do Trump assumir o governo também nos Estados Unidos. Então, eu acho que a eleição do Trump foi primordial para que Israel conseguisse esse êxito, porque o Hamas, eu conheço bem Israel, é bem complexa essa guerra, não é uma coisa tão simples. A gente está aqui sempre no Brasil, não consegue ver a complexidade do todo. Então o povo palestino é um povo sofrido, é muito difícil. O Hamas também representa o pessoal da faixa de Gaza, é bem complexa essa questão. Mas respondendo objetivamente, eu acredito sim que Israel tem que ser o fiel da balança para a gente começar a entender sobre a volta de Cristo. É um relógio profético mesmo, né? A gente vê os acontecimentos ali. Exatamente. Quando Jesus, ele inclusive fala, no texto de Mateus 24, se não me engano, também, sobre a figueira. Olhar para a figueira. Olhar para a figueira florescer. Muitas pessoas afirmam que isso é Israel, quando Israel novamente foi constituído como país, como Estado, né, soberano. Em 48. Isso é uma realidade? Você acredita nesse texto como isso mesmo? Eu acredito, mas tem algumas ressalvas, porque assim, a linguagem profética ela é muito complexa, Diogo, e não é tão simples assim. É só a gente lembrar, para quem tem tempo de fé, bastante tempo de fé, sei lá, 30, 40 anos de fé, vai lembrar que, por causa de interpretações equivocadas, o anticristo já foi declarado publicamente por cristãos e não era verdade. Então, o Papa João Paulo II já foi o anticristo, o Mikhail Gorbachev, não sei se vocês lembram, Sim. já foi o anticristo, porque ele tinha uma mancha na testa, lembra? Ele tinha uma mancha na testa, ele até morreu agora, parece recentemente. Ele tinha uma mancha na testa, o pessoal falou, isso aí é a marca da besta. Depois, agora a bola da vez parece que o pessoal está dizendo que é o presidente da França. Agora o do genro do Trump. O genro do Trump, porque o número do prédio dele é 666, então ele na rua tal, número 666, e ele é meio judeu, meio não sei o quê, então o pessoal, olha, então é muito complexo, a gente tem que fugir um pouco dessas teorias de conspiração teológicas, porque isso geralmente dá problema, geralmente dá errado. Então, nós já tivemos vários anticristos declarados em livros, pregadores, pregações e tal, então eu não quero incorrer nesse erro, sabe? Mas eu acredito que o texto de Mateus 24 que você pergunta, que é o verso 32, aprendei a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O que ele está falando? Literalmente, Jesus não está dizendo que Israel é a figueira. Ele está dizendo o seguinte, ele fala um monte de coisas, um monte de sinais, e esses sinais, guerra, rumor de guerra, peste, terremoto, perseguição, né, a tribulação, são sinais da volta dele. E aí, depois que ele fala isso, ele fala assim, então, assim como a figueira, quando os ramos se renovam, as folhas brotam, é porque o verão está perto. Então, ele coloca nisso. Não é que Jesus está falando que a figueira é Israel e tal, tudo mais. Mas eu acredito que Israel tem um papel importante, mas eu não consigo transformar esse texto da figueira e aí, a partir dele, começar a apontar que o Emmanuel Macron é o anticristo ou o genro do Trump e tal. Não, eu não tenho esse... Os caras têm uma visão além do alcance, igual lá no Thundercats. É a que eu chamo de hermenêutica Thundercats. Eles têm a visão além do alcance. Não está dizendo nada daquilo, mas eles conseguem enxergar. Porque é fácil você também pegar algo que seja talvez perto daquilo e encaixar dentro do texto bíblico, né? Depois que passa, é mais fácil. Por exemplo, no ano de 99 ou 2000, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisas, no ICP. E aí a gente lá é apologética, né? Então, a primeira área meio que eu especializei era apologética. Então, eu era apologista e tal. Aí saiu, 99, 2000, 2001, eu entrei em 98 lá. E aí,
Saiu um livro que chamava O Código da Bíblia. Não sei se vocês lembram desse livro. Se liga, O Código da Bíblia. Então, eles pegaram o texto hebraico da Bíblia, de Gênesis a Malaquias, e o texto... bom, vamos lá. O texto... O texto uncial, ele é sem espaço entre as palavras. As palavras não têm vogais. O texto é consonantal e não tem espaço entre as palavras. Então, se você falar assim, bom dia, tudo bem? Se você escrever, é como se você escrevesse tudo junto e sem as vogais. O bom é B e M. O dia é D. O tudo bem é T, D, B, M. Por exemplo. E então eles misturaram tudo isso e através de uma ciência chamada gematria, que é um recurso lá dos judeus, eles começaram a transformar aquilo lá em palavras e datas. Palavras e datas. E esse livro foi um best-seller na época. Um jornalista americano. Quem escreveu o Código da Bíblia é um judeu chamado... não vou lembrar. Talvez Eliyahu Rips. E um jornalista americano transformou isso em inglês e virou um best-seller. O nome do jornalista, daqui a pouco eu lembro, talvez. E aí eles começaram, desse Código da Bíblia, cara, eles começaram a ver coisas, tipo assim, a morte do presidente Kennedy, porque aparecia lá, tinha lá uma profecia, e eles e dava para ler lá que era o presidente Kennedy, um tiro na rua tal, na hora tal. Aí eles falam assim, isso aqui é um código. A Bíblia tem um código, ela fala coisas... Só que eles só acertavam coisas que já passou. Entendeu? Tudo que já passou. Eu lembro que tinha a morte do Kennedy, o acidente da princesa Diana. Coisas daquela época ali. E eles começaram a falar e tal, o terremoto que aconteceu, não sei quantos e quantos morreram, tal. Aí eu falei assim, tá, e tem alguma coisa que vocês falam pra frente do que vai acontecer? O primeiro acontece, depois você vai lá e monta as letras, porque é um caça-palavras. Então você tem um caça-palavras ali, que às vezes ele pegava como que eu falo assim, ali na horizontal, às vezes era na diagonal, às vezes... E aí eu falava, tá vendo, isso aqui tá escrito... Princesa Diana. Mas virou um caça-palavras, então em não sei quantas mil páginas, uma delas ia dar para formar essa palavra. Mas embaixo tem a data, essa data é a data da morte. E isso aí virou um negócio, e aí os crentes aqui no Brasil começaram a entrar nessa questão de numerologia, numerolatria praticamente, porque os números são letras, são números, não sei o quê. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e a escatologia tem esse quê. Esse perigo, né? Que a pessoa começa a ficar... Ela é induzida por alguma área da escatologia, e alguma pessoa que não tem tanto conhecimento, e aí ela vira tudo é um sinal, porque não sei o quê, igual o genro do Trump é praticamente o anticristo. Acho que nem ele sabe ainda. Não, eu acho que ele deve ser cristão, não sei. Não sei mas, também. E para eles é um anticristo. E pegando o que você está falando, pastor, desse livro aí que foi best-seller, pessoa pegando... Vai ler a Bíblia? Não, vou procurar alguma coisa aqui. Mas era isso que eles faziam. Era isso que eles faziam. Eu achei meu nome, então é alguma coisa. Mas é lógico que você vai achar seu nome. Porque você monta ali de alguma forma, né? Então, é complicado. O vocabulário hebraico são quantas consoantes? 22. Então, assim, 22 letras, todas ali... Então, você monta de algum jeito. Você consegue achar nomes ali, você consegue achar lugares. Parece tal lugar, parece Estados Unidos. Mas Estados Unidos... Mas é como? A sigla? É E, U e o A? Mas... O S. Então, o S é tudo muito fácil, entendeu? Então, eles conseguiam enxergar isso, mas aqui, alguns deles eram... Depois você procura, pra você ver. O Código da Bíblia... E o que eles tinham previsto. Só que eles previram coisas que já passou, entendeu? O jornal estava atrasado. O jornal estava atrasado. Décadas atrasado. Então a escatologia tem esse perigo. A gente tem que tomar cuidado de não ler o texto, tomar cuidado para não lermos o texto influenciados pelo que a gente quer. E que essa, na teologia, é a diferença de exegese para exegese. A exegese, você tira do texto o que o texto está te dizendo. E a exegese, você coloca no texto o que você quer que o texto diga. Sim. Então você consegue fazer a Bíblia dizer o que você está dizendo. Então esse é o perigo. Num livro do tamanho da Bíblia é fácil você fazer isso, porque você tem muito texto para poder corroborar essas informações, né? Exatamente. Por isso,
Tem aquela frase, que eu também não vou lembrar quem fala, que a Bíblia é a mãe das heresias. Porque você pega um texto isolado e com aquele texto você consegue defender uma ideia. Tempos atrás eu estava como debatedor lá no debate, e o irmão, o pastor, estava defendendo que Adão e Eva na tentação, Satanás e Eva tiveram relação sexual e nasceu Caim. Aí você fala assim, aonde está escrito isso aí? Não, mas aqui essa palavra e tal. Então essa é uma exegese, é quando você introduz no texto uma coisa que o texto não está dizendo e que você tenta fazer com que o texto diga aquilo. Pastor, se a gente pegar o texto ali de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 4, o apóstolo Paulo escreve sobre um homem da iniquidade que se opõe a Deus e que se exalta. Como que a gente deve entender esse surgimento do anticristo e a forma como ele vai governar o mundo? Ele já está, talvez possa já estar entre nós? Eu não tenho condição exegética ou hermenêutica para falar para você assim, cara, já está. O que nós temos é a Bíblia dizendo que assim como as dores de parto vão diminuindo o espaço entre uma e outra, então nós estamos num período onde o espaço entre uma notícia e outra, dessas escatológicas, é menor. Então esse espaço já foi de séculos, esse espaço já foi de décadas, e agora esse é um espaço de meses, entre uma coisa e outra acontecendo, importante no radar global. Então, agora, daí, essa percepção, que essa é uma percepção que está disponível, né? Daí, a você especular sobre se o anticristo já nasceu, é bem difícil, é bem difícil. Você tem alguns nomes da escatologia, então você pegar, por exemplo, a escatologia antiga. Então, quando eu falo de escatologia antiga, vamos lá, sei lá, século de 14 a 16, então você tem 17, você tem, por exemplo, o Isaac Newton. Então o Isaac Newton, que a gente conhece ele como o pai da teoria da gravidade, do estudo dos movimentos, não sei o que lá, mas o Isaac Newton escreveu mais sobre escatologia do que sobre física e matemática e sobre movimentos. Ele era um cristão. O tanto que ele escreveu sobre teologia é pelo menos, sei lá, 3 vezes mais do que ele escreveu sobre ciência. E ele fez um estudo, por exemplo, de Daniel, versículo por versículo, né? Quando o Isaac Newton morreu, o livro que ele não terminou de escrever, embora ele quase tinha concluído, chamava Tratado sobre a Topografia do Inferno. Ele que escreve sobre mecânica celeste, enfim, a movimentação dos astros e tal. Aí na ideia escatológica do Isaac Newton, tô pegando um cara que antes desse negócio de pré e pós, não sei o quê, ele falava assim, que a volta de Jesus se daria, não dava a marcar, mas por volta do ano 2060. Então você fala assim, caramba, um cara que escreveu séculos atrás, então a ideia dele, embora não dá pra gente marcar a data, corrobora com essa diferença cada vez menor entre um evento e o outro. A gente está em 2025, entende? Eu não acredito que ele vai... Não sei se Jesus volta em 2060, 70, 50, não dá... A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora, mas nós temos um cara importante no radar da história falando assim, olha, conforme essas profecias e tal, por volta desse período, acho que ele dá um hiato aí de uns 10 anos, porque ele fala, não dá para saber dia e hora, mas eu acho que o Isaac Newton era um cara bom de conta, né? Pelo menos. Então, isso era bom. Então você tem aí essa ideia da volta de Jesus acontecer, por exemplo, nas próximas décadas. Mas não dá para matar ou morrer por conta disso, né? Ele também não é perfeito. O próprio Einstein discorda do Isaac Newton, e a teoria da relatividade ela trabalha gravidade, meio que discordando da ideia do Isaac Newton, porque a lei da gravidade, a razão da gravidade para o Newton é diferente da razão da gravidade para o Einstein. Então, e no fim parece que até agora, até o que nós temos agora, sabemos agora, parece que o Einstein estava mais certo. Quando a gente
pensa ainda nesse texto e a gente fala sobre esse homem da iniquidade que vai se opor a tudo o que é Deus, a gente pode juntar isso dentro desse cenário, porque o texto de Tessalonicenses é um texto bem profético. O apóstolo Paulo fala algumas coisas ali apontando para um futuro, para uma volta. Ele fala, inclusive, em Tessalonicenses 5,3, sobre quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo algum escaparão. Quem conseguirá fazer esse acordo de paz que esse realmente... Você está lendo é qual? Tessalonicenses 5,3. Acho que é a primeira, eu não marquei. É a primeira, né? É. E esse texto sobre essa paz, segurança, você acha que entra essa questão de acordo de paz, construção de terceiro templo, anticristo reinando ali, ou entrando nesse templo para sentar nesse templo e receber adoração como Deus? Você acha que isso tem ligação? Realmente pode ser dessa maneira? Cara, embora a Bíblia fale da construção, não da construção, mas da presença de um templo, e parece que esse templo tem a ver com Israel também, então voltamos àquela questão de Israel, é muito complexo para você entender um templo que fosse judaico lá na esplanada das mesquitas, né? Que é onde está a mesquita de Omar, lá, o Domo da Rocha. Porque ali, cara, é um lugar que tá pulsando na história. Se você... Não sei se vocês já foram lá nesse lugar. Já. Se você... Sei lá, se você andar de mão dada com a sua esposa lá, eles vão lá e separa. Imagina se você tirar uma pedra daquele lugar. Imagina se você, então, destruir aquilo ali e construir um templo judaico. Nós estamos falando de algumas implicações que são... É uma guerra mundial ali. É uma guerra mundial, porque isso vai mexer com o mundo inteiro. Então, quando a Bíblia fala de um templo, nesse texto que você fala, que se assentando no templo de Deus como se fosse Deus, embora eu seja, a minha leitura bíblica seja sempre fundamentalista, obviamente tem coisas que você não tem como literalizar. Então, eu não tenho a informação, não consigo dizer para você se esse texto é literal ou não, se esse templo é lá mesmo, se esse templo é uma coisa mais espiritual do que literal, porque nós também somos templos do Espírito Santo, mas você não vai entender isso do ponto de vista literal, né? Você é um ser humano, como se você é um prédio. Você não é um prédio. Então você é um ser humano, mas a Bíblia chama de templo. Então, se assentar no templo se pode significar tomar conta dessas pessoas. Então, é muito complexo a linguagem escatológica, porque enquanto a Bíblia fala da presença, não fala muito não, mas tem uns 3 textos aí no Novo Testamento que vão apontar essa ideia de templos. Lá no capítulo 7 Apocalipse, ele mede o santuário. Tá, mas que santuário? Do que você está falando? E a linguagem bíblica, ela é uma linguagem muito complexa. Por exemplo, quando a Bíblia fala da Babilônia no texto escatológico, a Babilônia não existia, cara. Então, a Babilônia foi destruída antes de Cristo. Aí você tem o Pedro no capítulo 5 falando assim, os irmãos aqui da Babilônia vos saúdam. Aí você fala assim, quê? Aonde? Entrou na cápsula do tempo. Do que você está falando? Que Babilônia é essa? Não tinha um lugar naquela época chamado Babilônia, como não tem até agora. A Babilônia foi destruída, não se levantou outro lugar chamado Babilônia. Então a gente vai entender que aquilo não é literal, que o Pedro provavelmente estivesse falando de Roma. E Babilônia é meio que um apelido, é um codinome que os cristãos deram a Roma. Aí você fala assim, não, então faz sentido a mulher tá com o nome Babilônia na testa lá em Apocalipse 17, dizendo Babilônia, a mãe das prostituições, porque tudo começou na Babilônia. A Torre de Babel é ali, né? Então a rebelião contra Deus, a primeira cidade que se rebela contra Deus. Então você entende que a linguagem não é exatamente literal. Então esse templo pode ser um prédio? Então, pode, mas eu não tenho ferramenta para falar assim, olha, no lugar da mesquita, lá vai ser o templo, e esse templo é judaico, e ele se assentará no santuário de Deus, porque santuário de Deus, depois do Novo Testamento, tem outra conotação para nós, que não o templo
de celebrações judaicas, né? A própria religião judaica hoje é muito diferente da época. Mas que ainda bíblica. tinha templo na época do apóstolo Paulo. Tinha templo na época do 70 apóstolo depois de Cristo, Paulo, ele foi destruído na sequência, né? Mas tinha templo na época do apóstolo Paulo, mas a gente começa a perceber que templo no Novo Testamento não é um lugar onde as pessoas frequentam, mas quem as pessoas se tornam. Sim. Então, essa linguagem é literal ou ela é figurada? Entendeu? Então, eu entendo que o homem do pecado, filho da perdição, vai existir, que é uma pessoa, um ser humano que vai tomar, que vai meio que dirigir o destino da nação. Um homem geopolítico. Um homem geopolítico importante, que vai enganar. E esse cara é que vai preparar o cenário para a besta, o falso profeta. Então, o falso profeta é um cara que fala para a espiritualidade das pessoas. Esse cara é um político, então vai ter uma junção dessas duas coisas. Lá em Apocalipse capítulo 13 fala sobre essa questão. Agora, tem muita coisa aí que, se você literalizar, tipo assim, então esse aqui é um prédio na rua tal, número tal. Tá, então quem está na China está livre? Então quem mora na Oceania lá não funciona. Não vai pegar eles. Porque se é um prédio, tem que ter uma rua e um número, ganhou um CEP. Então tem uma rua e um número. Então tem que ir lá. Como é que funciona? Então tem que tomar cuidado para a gente não literalizar tudo e também para não espiritualizar tudo. Sim. Agora, a questão da paz e segurança, que é um outro texto que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu falo porque eu vejo alguns vídeos por vezes e você vê que é uma fala hoje dos presidentes mundiais, e já vem de alguns anos. Paz e segurança, ainda mais quando envolve a região ali do Oriente Médio por causa de Israel. Uhum. Essa questão de acordo de paz, essa questão de ter um acordo de paz realmente ali, que seja algo de uma solução perene. Você acredita que isso realmente tem a ver com a chegada de Anticristo ou não? Acredito. Porque o texto de Tessalonicenses, né, ele trabalha com essa ideia. Ele começa a falar do ladrão. Vamos lá, é o capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. E olha que interessante. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. De novo, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Aí quando ele fala das dores de parto, inegavelmente você tem que fazer o link com o que ele disse lá em Mateus 24. Que vai chegando, vai diminuindo o tempo, até que ela vai ganhar neném. E aí ele está dizendo assim, agora ele faz o link que aquelas dores de parto, que ali são representadas em eventos cataclísmicos, guerras e tal, termina numa paz que chega, e aí ele está dizendo, aí vai chegar. O dia do Senhor vem como ladrão, e esse dia do Senhor vem como ladrão para quem está desapercebido, porque o verso 4 fala assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então, eu sei que tem gente que prega que a vinda de Jesus é uma surpresa, não, mas quem está esperando não é uma surpresa. Sim. Você está esperando chegar um Uber. Aí o Uber chega e você fala, surpresa. Não dá, né? Quem estava esperando? Quem está esperando a volta de Jesus, a gente não sabe a hora que ele vai chegar, mas ele está esperando. Então, não é exatamente uma surpresa. Você não vai dizer que não sabia. Então, essa volta surpresa é para o ímpio. Jesus vem como ladrão para o perdido, não para o salvo. Pastor, falando sobre essas coisas de sinais, sobre literalidade, uma coisa que as pessoas muito se apegam também é sobre a marca da besta. Fala, vai ser na mão, na testa. Vai ser um chip. Você tem alguma menção sobre que possa ser isso? O texto diz assim, que aquele que não receber a marca não pode comprar nem vender. Essa é a informação do capítulo 13. No capítulo 20, a Bíblia diz que aqueles que não receberam a marca foram degolados. Pelo menos alguns daqueles que não receberam a marca da besta foram degolados. Eu não acredito que a marca da besta seja uma questão imperceptível, porque senão não é justo. Por exemplo, é um chip. Tá, a gente já usa chip há alguns anos. A gente usa chip e depende de chip há alguns anos. Meu carro tem chip. Meu celular tem chip.
sei lá, meu passaporte tem chip. Tem chip. Então a gente já usa chip, todo mundo usa chip há algum tempo já, há alguns anos. Então, tipo assim, aí chega lá e fala assim, sabe o chip que tá no seu RG? Então, esse é a marca da besta. Eu falo, então eu não sabia. Se eu soubesse, eu não ia ter o RG. Agora, veja que as pessoas são julgadas por terem recebido a marca da besta. Então, eu não acredito que seja um negócio do tipo de peguei, entendeu? Chega lá no fim e fala, então você Te já... peguei, miserável. Te peguei. Pegadinha do malandro. Você tá aí pegando, mas é uma pegadinha do malandro, porque você já entrou sem saber. Não, por quê? Porque o texto, veja, lá em Apocalipse capítulo 20, deixa eu achar aqui, ele fala assim, vi também ainda as almas, versículo 4, dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte, nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esses caras que ressuscitam aqui, eles aparecem antes da ressurreição, no radar, lá no capítulo 6. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando abriu o 5º selo, vi almas debaixo do altar, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Eles aparecem a segunda vez no radar, no capítulo 7. Eu não sei o versículo. Versículo de número 9 também, 6, 9, 7, 9. Uma grande multidão que ninguém podia contar, estava diante do trono do Cordeiro, vestido em vestes brancas, não sei o quê. E no versículo 3, um dos anciãos pergunta, quem são esses de vestes brancas e de onde vieram? E eu respondi, não sei, tu sabes. Esses são os que vieram da grande tribulação. E lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ao 15, razão pela qual se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário de novo, mas agora lá em cima, aquele que se assenta no trono, jamais terão fome. Olha que interessante, parece que eles não podiam comer então, porque agora está perguntando assim, chega, vocês não vão mais passar fome, jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, porque o Cordeiro se encontra no meio deles, e o Cordeiro vai cuidar deles agora. Então parece que essas pessoas conscientemente não aceitaram a marca da besta, porque lá no capítulo 20 fala assim, é aqueles que não receberam a marca. Então, se dizer que é um chip, que todo mundo já adere, que todo mundo... Por exemplo, quantos chips você usa? Quantos chips depende? Não sei, sua empresa depende de chip. Diversos. Esse microfone deve ter, essa câmera, não sei o que lá. Aí você fala assim, não, é um chip. Tá, e de que marca? Porque, como eu vou saber? Ninguém, quando vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, fala assim, que marca que é esse chip aí? Que empresa que é? Para saber se eu vou ser do diabo ou não. Não dá, cara. Então, eu acredito que a palavra grega haragma, que é a palavra para marca, né? Ali tem um selo, eu não estou dizendo literalmente, mas é alguma coisa que caracteriza e que você sabe do que você está entrando. Você sabe se você faz parte ou não. Tanto que a Bíblia diz no Apocalipse 13 que quem não faz não pode comprar nem vender. Como se fosse um sistema mundial realmente. Que você adere, entende? Então, é um sistema que você adere de forma consciente. Se você não aderir, você está fora do esquema. Porque só sendo assim para que esses textos que eu citei façam sentido lá na frente. Porque quando você lê o Apocalipse capítulo 13, então, quem não aderir não pode comprar nem vender. Quem não aderir vai ter que viver como um eremita no meio do mato, coisa parecida. Mas por que ele está lá? Não, porque ele serve a Deus e ele não quer aderir a isso aí, porque ele entende que isso é contra Deus. Agora, se é uma coisa na pegadinha do malandro que tal, meio que não faz sentido para mim. Então, tomem cuidado com essa ideia, porque já falaram que era o chip, já falaram que é o www, porque Sim, o 666. isso eu ouvi recentemente. Eles falam, por exemplo, porque realmente o número 6 em hebraico é a letra Vav, e Vav em hebraico é a letra V ou W. V e W é intercambiável, né? Seu nome é com Valdir, com V ou com W. Então V e W é intercambiável. Então eles falam assim, 666 é o Vav, 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 que dá o www. Então quem tem um site tá lascado? Quem entrou na internet, quem digitou já www, aderiu já é do condenado. Satanás? Então, você tá entendendo? Então, eu não consigo entender que é uma adesão inconsciente.
eu acho que tem que ser consciente, porque se o cara vai ser julgado por aquilo, não faz sentido que seja inconsciente. Entendeu? Agora a gente pensando em João, porque João escreve o Apocalipse. João estava vendo alguma coisa, porque claro que para ele ver, interpretar o que ele estava vendo, vivendo há 2000 anos atrás, olhando coisa de um futuro longínquo que talvez que nem chegou ainda, alguma coisa ele estava vendo. Ele estava vendo alguém com alguma marca, alguém com alguma coisa do braço. Você não pensa assim ou não? Na mão, quer dizer? Penso, mas é muito especulativo, né? A gente apostar exatamente o que ele está olhando. Porque, por exemplo, o João descreve animais que é tipo um helicóptero. Exato. Eu vi um vídeo sobre isso esses dias. Mas você olha também. assim, mano, isso aqui é tipo um helicóptero mesmo, que faz um barulho ensurdecedor, que é de ferro e não sei o quê, e voa, e você fala assim, mano, isso aqui é um helicóptero de guerra que lança míssil. Mas isso é a nossa mente que preenche o espaço que ele deixa. Mas ele dá a entender. Então, na marca da besta, ele também está dando a entender, mas eu não tenho... Eu acho assim, Diogo, que a teologia verdadeira, ela é revelação. É o que está revelado. Sim. Eu não posso ir além do que está revelado, cara. Entendeu? Então, a nossa teologia é em cima do que está... A gente sabe o que foi revelado, a gente não sabe mais nada. Nós podemos ter os nossos achismos. Exatamente. A gente, fora da revelação, a gente... O que está revelado é. Está revelado isso? Tá. Nós concordamos? Concordamos. Isso aqui está resolvido. Em cima disso, há espaço para especulação. Sim. E a especulação eu respeito. Então, eu acho que não sei o que lá. Tá bom, você acha, né? Qual que é o texto? Não tem como. Não tem texto. Então, tá bom. Então, você acha, vamos respeitar. Você pode estar certo, você pode estar errado. Mas o que está revelado é regra. O que está revelado, o que a gente não consegue entender, e aí entra o campo da especulação. Porque o número da besta, ele fala assim, beleza, quem tem ciência aí calcula. Então, eu nunca consegui. Porque... Ninguém consegue. Já ligaram esse número a Nero, trazendo o Nero como anticristo também, né? Tem a ideia do Nero, mas o Nero... a conta para bater pro Nero tem que dar uma forçadinha ali, né? Colocar um numerinho, mais um. N. Tem um N ali, que é Neron, né? Que fica tal. Beleza, entendeu? Então, tem a Ellen White também dá, não sei se você sabia, se você colocar lá, a Ellen White também é da 666. Então, tá dentro do campo da especulação. No campo da especulação, você fala assim, legal, respeito. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não dá para... A gente tem que fazer um risco entre o que está revelado que é e o que a gente discute se é ou se não é. Entendeu? Sim. Então não podemos ser dogmáticos em cima da discussão. Então eu acho que a marca da besta é uma marca, é uma adesão consciente num sistema mundial. Agora, como é isso? Se é o 666, se é o www, se o 666 é um site... Então quem está offline não entra. E a gente vê, por exemplo, o mundo, a gente viu agora isso recentemente aqui no Brasil também, o mundo tem procurado maneiras de controlar as nossas finanças de tudo quanto é lado. O tempo todo. O tempo todo. E esse dinheiro se tornando totalmente eletrônico, porque quando era no dinheiro vivo, é mais difícil a pessoa ter esse controle. Mas num dinheiro eletrônico, a internet tem rastro de tudo. Então fica mais fácil para haver um controle mundial nisso também, né? Eu acredito que as moedas unificadas, então você tem a primeira grande, né, que foi o euro, né, todos os países na zona do euro. Sim. Agora a Inglaterra saiu, mas não, a Inglaterra já... Inglaterra saiu. Saiu, né? Saiu. Porque a Inglaterra estava na zona do euro, mas lá não se usava euro já. Já usava Libra. Sempre Libra, mas Libra. Acho que aceitava euro também. Politicamente a zona do euro. E agora tem a moeda do BRICS, né? Vocês estão acompanhando aí? Parece que vai ser a maior moeda do mundo, das moedas. Que a Libra hoje já é mais valiosa do que o euro, né? Também. Mas parece que um BRICS, eu não sei como vai ser o dinheiro do BRICS, mas vai custar talvez umas 4 libras ou mais. Tem que dar uma olhada aí. Dá um Google aí que vocês vão ver, mas já tem até o layout do dinheiro e tal.
E eu acho que esses tipos de iniciativas, que são iniciativas de coalizão, né? Junta todo mundo ali Sim. e fala assim, isso é protecionismo, que eles vão se proteger. Os BRICS, por exemplo, não é mais BRICS, né? Desde o ano passado já não é mais BRICS, porque já está comportando novos países e tal. E nem faz mais sentido a sigla, né? BRICS, que era Brasil, Rússia, Índia, China, não sei mais quem e tal. Os países emergentes aí. África do Sul. Agora já ao invés de 5 ou 6, já deve ter uns 15, entendeu? Então, essas moedas de coalizão, de conjunção de nações, eu acho que isso é um pano de fundo interessante para uma moeda única. Porque não tem necessidade de ter uma moeda única para a volta de Jesus, mas para um domínio mundial. Governo mundial. Não precisa ser única, mas já pensou se o mundo tivesse só 3, 4 moedas? Sim. Então isso já é uma possibilidade muito maior para a implantação de qualquer tipo de governo mundial. E tem sido um clamor, né, dos governantes mundiais. Você vê várias reportagens, inclusive a Rainha Elizabeth antes de morrer, você vê o Papa falando, você vê lideranças mundiais falando sobre a necessidade de ter um líder mundial que possa coalizar tudo isso daí, né? Nós já temos grandes líderes que falam por blocos, né? Então você tem os BRICS, por exemplo, é um bloco extremamente importante que ganhou notoriedade muito grande nos últimos 5 anos, por exemplo. E você tem a zona do euro. Então você tem... Hoje nós já temos menos de meia dúzia de homens que respondem pela maior parte do mundo. Sim. Então, senta 6 homens em volta de uma mesa e esses 6 caras representam mais de 80 nações do mundo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que conforme o tempo vai passando, o cenário dessa liderança global vai se montando. Isso vai afunilando, né? Exatamente. Pastor, entrar num tema que é um pouquinho mais espinhoso, não é sobre você ser pré-tribulacionista, né? Não, tá bom? Mas sobre a questão Apocalipse 12, Apocalipse 13 ali, vai trazer sobre a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, sobre ele falso profeta. Essa questão do falso profeta também é algo muito nebuloso ainda, mas muitas pessoas sempre apostam esse falso profeta sendo um líder religioso que vai falar sobre uma religião mundial e vindo da Igreja Católica, do Papa, do Vaticano. Isso pode ser uma realidade? Pode. Porque quando você olha o capítulo 17, então você vê a mulher, tem a besta, mas a mulher montada na besta. Então tem alguém pilotando a besta. E essa mulher, ela é uma imitação, não sei se a palavra é imitação, mas ela é uma releitura, vou falar aqui imitação. Do mal, uma imagem do mal do que é a noiva. Então você tem de um lado a noiva, do outro lado uma prostituta. Então é o lado mal disso. A noiva se veste de branco, a outra se veste de escarlate. A noiva tem a coroa e ela tem na testa uma tiara. E nessa tiara está escrito Babilônia, mãe das prostitutas. E nos santos tem aí a santidade. A igreja tem o cálice da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro, e ela tem o cálice do sangue dos santos. Ela está embriagada com o sangue dos santos. A igreja tem a Nova Jerusalém e ela representa a Babilônia. Como eu disse agora há pouco, a Babilônia já tinha sido destruída. Sim. Não existia um lugar chamado Babilônia. Então, quando ela fala Babilônia, né, a mãe das prostitutas e tal, que está escrito nessa tiara na testa dela, ela está fazendo um link óbvio à Babilônia. Então, o que é a Babilônia? Se a Babilônia não existia. E eu disse aqui, agora há pouco, foi até então, agora a gente vai usar isso, que o Pedro escreve de Roma, falando assim, eu acho que deixa eu achar esse texto, eu acho que é 1 de Pedro 5,13, mas posso ser que eu esteja errado, peraí. 5,12, 5,13, ó. Aquela que se encontra na Babilônia, a também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, tal.
Ele, no fim da carta, cara, no último versículo, no penúltimo versículo da maior carta dele, ele fala assim: o pessoal aqui da Babilônia tá mandando um abraço. Aí você fala assim, que é isso que ele tá falando. Aí você fala assim: mas peraí, o Pedro, como ele tava na Babilônia, se a Babilônia não existia? Não tinha um lugar que você chegava, bem-vindo à Babilônia. Não tem esse lugar. E aí a gente vai ver a história onde o Pedro morreu, em Roma. Então parece que Roma recebeu pelos cristãos, na Bíblia, o codinome de Babilônia. E lá na frente, o João, que é o companheiro de Pedro e tal, um dos 3 principais apóstolos, sim, ele vai dizer assim, que na testa da mulher está dizendo Babilônia. Então, se Pedro faz essa correlação com Roma, faz sentido de que é a mulher que monta na besta também a represente. E aí, quando você lê o texto de capítulo 17, ela fez com que os reis do mundo se embebedassem com as suas prostituições. E prostituição na Bíblia é idolatria. Sim. Na Bíblia, a idolatria é comparada com a prostituição. E aí você vê que a igreja romana é uma igreja idólatra. Você está entendendo? Então, respondendo objetivamente, não sei se está claro, mas o senhor consegue enxergar que isso tem a ver com Roma? Perfeitamente. Porque é ela que faz com que os reis do mundo aderissem à idolatria. Você vê a história mundial, os principais impérios do mundo se tornaram idólatras através, sim, do catolicismo. Idade Média, principalmente. Idade Média para cá até hoje. Né? Até hoje. Então você vai em Portugal, sim, vai aqui no Brasil. O Brasil, por exemplo. Então, todos os países que são sobras do Império Romano, tipo a gente, foram embriagados com isso. E até mesmo os países que hoje, sei lá, nos últimos 1000 anos foram islamizados, eles antes também aderiram, o Papa mandava no mundo, entende? Então, o Papa João Paulo tinha uma representatividade muito grande no mundo. Exatamente, exatamente. Então, depois do Papa João Paulo II, entra o Joseph Ratzinger, que é um Papa menos idólatra. Bento XVI, né? Bento XVI, que não era um Papa idólatra assim. Eu não estou dizendo que ele não era idólatra, eu estou dizendo que ele não era idólatra na mesma medida que o outro. Mesmo nível. Né? E aí você vê que ele nem dura. Que é visto como, pelo menos algumas pessoas já citaram ali, como um grande teólogo. Bento XVI. Ele foi um grande teólogo mesmo. Ele foi um grande teólogo. Poucos teólogos tinham aquele conhecimento do Bento XVI. Porém, ele nem dura parece que ele é tirado, né, ali ele não, do esquema. Não fica. Então, dá perfeitamente. E outra indicação é que quando a Bíblia fala sobre os 7 montes, né, aquele que se assenta nos 7 montes, a cidade de Roma está entre os 7 montes, entende? Então, parece que, se você der um Google aí, quais são os 7 montes de Roma, vai ter os nomes deles, vai ver a geologia ali de Roma, é a única cidade que se encaixa naquela descrição. Então, para mim, tem a ver, sim. Tem a questão também dos chifres, entrando nessa questão também tem a questão dos chifres da besta, que parece que representam 10 nações do Império de Roma caído, e que cresce esse chifre pequeno, também pode ser algo relacionado àquela região, né? Tem uma confusão entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. Então, no capítulo 7, ele dá uma descrição desses 10 chifres. No capítulo 8, tem uma outra profecia que está fora desse radar, que é a profecia do bode, do carneiro que tem... O bode que tem 2 chifres, que é derrubado por um carneiro que tem um chifre só. Então, ali é um outro esquema. A gente não pode misturar todos os 2 eventos, porque no capítulo 7 tem a ver com Apocalipse 13. Você lê o Daniel 7, você lê as mesmas palavras que estão em Apocalipse 13. É impressionante. Mas quando você vai para o capítulo 8, você não pode misturar, porque o Daniel teve a revelação, era assim, tinha um bode que tinha 2 chifres e ninguém podia com eles, e ele ia para o Oriente. E veio um carneiro que tinha um chifre só e derrubou o bode. E desse chifre do carneiro caiu, e nasceram 4 outros chifres. Isso é Daniel 8.
E aí o pessoal quer misturar com o Apocalipse. Não dá, porque o Daniel teve essa visão. Deixa eu ver se eu acho aqui. E o Daniel, depois de ter essa visão, ele mesmo não entendeu. E aí ele falou assim para... Eu acho que era o anjo Gabriel. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era o próprio anjo Gabriel. E ele falou para o anjo Gabriel, me explica essa visão, eu não estou entendendo. E aí, deixa eu achar aqui... Peraí. Aqui, ó. Versículo 16. Eu ouvi uma voz entre as margens do rio Ulai, o qual gritou, Gabriel, dá a entender a este a visão. E ele veio perto e tal. E aí o anjo Gabriel vai explicar para ele. Ele falou, olha, versículo 20. O carneiro que tinha 2 chifres, o carneiro que tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então, já não tem a ver com a ideia do Apocalipse. O reino da Média e da Pérsia é o pessoal que se levanta depois do cativeiro babilônico. Próximo já. Próximo da história. E aí ele fala, o bode peludo lá é o rei da Grécia. Ele está falando do Alexandre o Grande. Então, a gente não pode misturar o capítulo 7 com o capítulo 8. O capítulo 7 de Daniel se cumpre em Apocalipse 13. O capítulo 8 se cumpria lá naquela época. Que são os impérios que vieram logo depois ali, né? É a dança das cadeiras do poder ali na época do próprio Daniel. Já o capítulo 7, ele está falando do tempo do fim. Entendeu? Quando a gente olha para Apocalipse, falando sobre o falso profeta ali, é uma tríade também, né? Então você fala sobre um falso profeta, sobre o anticristo, sobre Satanás, que quer trabalhar, imitar a trindade de Deus também. Então, é sempre uma imitação do que é de Deus, mas para o mal ali. Então essa tríade satânica também tá nesse enredo dessa imitação. Então a gente tem que olhar o texto do Apocalipse com muito cuidado, com muito temor, com muito cuidado, porque senão você faz uma interpretação errada e aí sai falando, descobri aqui que não é bem assim. Como eu disse agora há pouco, a gente trabalha em cima do que está revelado e claro, sim, a gente vai do que está revelado para o mais difícil e não do contrário. Você acha um texto difícil, acha que você entendeu e aí você sai desfazendo um monte de coisa que está revelado na história da igreja. Você pode pegar um versículo único também E tem muita gente que colocar, faz isso, Diogo. Tem muita gente que faz isso. Pinçar o versículo e falar, essa é a verdade. Se você pinçar o versículo, você pode matar em nome de Deus. Você pode matar, você pode se matar, você pode morrer, você pode fazer um monte de coisa. Entendeu? Então, esse é o perigo do texto escatológico. A dica que eu dou é que você leia o texto, mas faça a lição de casa. Não pega um meia dúzia de versículos e acha que você descobriu a roda. Você quer ler escatologia? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, 2 Tessalonicenses inteiro, 2 de Pedro, o próprio Apocalipse, Daniel. Faça a lição de casa, porque aí você pega um caderno, anota, para você chegar às conclusões, mas tendo como pano de fundo todo o texto escatológico à sua disposição, senão é difícil. As pessoas sempre querem viver em busca de uma nova revelação, né? Aí eu consegui a revelação, é isso que vai acontecer. Muita gente me procura por conta do programa e tal, e aí esses dias um irmão falou assim, pastor, eu queria que você fizesse um prefácio de um livro. Eu falei, meu irmão, veja aí, o tempo é meio curto, mas manda para mim e tal. Qual que é o assunto? Não, escatologia, mas eu escrevi um livro aqui, ninguém nunca escreveu. Ninguém nunca escreveu. É o que eu tô trazendo aqui para você. Eu falei, então é heresia. Depois de João, sou eu. Eu falei, então é heresia. Ele falou, mas por quê? Eu falei, mas se você tem uma história, se você tem uma visão do Apocalipse que ninguém nunca falou, cara, então como assim? Então é a igreja agora que vai descobrir? É hoje. Então, agora, e eu que vou fazer o prefácio ainda, tem que tomar cuidado. Então tem muita pretensão. Mas não tem algum. Mas a pessoa pode usar o curso da FTB também. Pode, mas tem curso de escatologia lá? Nós temos escatologia pré e pós. Legal. Porque a escatologia no Brasil é dividida em pré e pós. O pré é maior. A maioria dos crentes é pré. Mais confortável também, né? Eu nem vou falar que é pelo conforto, mas é pela história. É pela história da igreja brasileira. Sim. Porque a igreja brasileira, ela cresceu no âmbito pentecostal. Sim. E o pentecostalismo é pré. Tá. Entendeu? Então, a teologia pré, a igreja pentecostal cresceu
E a teologia pentecostal vem no bojo, que é dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, sei lá, tricotomismo. Essa é a teologia pré. Então, a escatologia faz parte do bojo. Então, tem mais crente brasileiro pré-tribulacionista do que pós. Sim. Então, se você falar assim, eu sou pós, nossa, você está falando uma heresia de perdição para a maioria dos irmãos. É verdade. Entendeu? Já teve essa experiência? Já. Então, Ainda falando sobre, só dando mais uma pincelada sobre essa questão do falso profeta, então a gente pode pensar num homem que vai ter voz para avalizar um governo mundial, trazendo esse homem em nome de Deus para governar o mundo, algo desse tipo. assim como o anticristo ele tem uma governança mundial e um respeito mundial, parece que isso acontece a mesma coisa com o falso profeta, mas no âmbito religioso. Entende? Então, tipo assim, pensa num cara que... Agora, veja, há 2000 anos atrás parece que isso não fazia sentido, porque o cristianismo 2000 anos atrás tinha centenas de milhares de seguidores. Sim. Só. Hoje, o cristianismo tem, sei lá, quase 2 bilhões de signatários. Vou falar signatários, porque não dá pra falar se é salvo ou não, mas sim, signatários. Aí tem uma outra religião, que é o Islã, que também está perto de 2 bilhões de seres humanos. Quer dizer, essas duas religiões abarcam metade da humanidade. Então, isso não fazia sentido na época que o Novo Testamento foi escrito. Mas agora é possível, porque se esse cara ele agradar 3 ou 4 grupos, ele agrada todo mundo. Sim. Porque as grandes religiões, elas podem ser contadas por 10 pessoas em volta de uma mesa. Sim. Entendeu? Então, 10 pessoas em volta de uma mesa. Se essas 10 pessoas falarem assim, esse cara nos representa. Então, nós estamos falando de um cara que representa um planeta. Entendeu? Então, isso no sentido político faz sentido a partir dos blocos, conforme nós falamos, e no sentido religioso faz sentido a partir do crescimento das religiões mundiais. Então, você tem quantas grandes religiões na casa de centenas de milhões? Poucas. Entendeu? Vai pegar na casa do bilhão, 2. Acho que depois vem na sequência o hinduísmo, né? Então, vem o hinduísmo. Mas com milhões. Com centenas de milhões. Mas acho que nem centenas de milhões, talvez dezenas. Mas não tem uma força mundial, não é uma religião que tem uma força mundial. Não tem uma força mundial, mais local. Localizada, mas não é difícil para uma pessoa que já fala abertamente. Porque quando você sai do cristianismo e o islamismo, o cristianismo e o islamismo são religiões que elas querem conquistar adeptos. As outras não. Elas não têm um movimento gigantesco para nós. Não, para nós temos que ganhar alma. Jesus, que é o fundador do cristianismo, falou: vocês têm que sair por todo mundo, ganhar o evangelho, pregar o evangelho para toda criatura. Sim. Mas isso não acontece. E para o Islã também. Mas isso não acontece, por exemplo, para o judaísmo não é assim. Então o judaísmo ele só quer existir. O judaísmo não nem ligava muito para os prosélitos, nada disso. Exatamente. Né? O judaísmo não tem por missão ganhar pessoas, aumentar o judaísmo. É uma filosofia diferente. O Hare Krishna. Então, eles têm uma missão de falar o bem, disseminar o bem, mas não necessariamente que você tem que participar do esquema deles. Sim. Entendeu? Então, se o mundo tiver talvez umas 5 ou 6 grandes religiões mundiais e esse cara atender o âmbito desses e representá-los, então ele está falando por 90 e tantos % das pessoas do mundo. Porque nós estamos falando de uma religião, de um sistema também virar um sistema religioso mundial. Exatamente. Algo e não que é difícil. Não é. As pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Entendeu? Então você vê que o que foi escrito há 2000 anos atrás, aquilo era muito complexo na época dos pais apostólicos, por exemplo, da patrística. Hoje, você olha e fala, nossa, porque o mundo vai se organizando em blocos econômicos, religiosos, entendeu? Então, vai ficando mais fácil ter um representante. E isso parece que no fim dos tempos isso vai se acelerar num nível que vai ter um só, que fala por todos. Que a gente vai falar de ecumenismo. Exatamente.
as religiões. Você lembra? A gente falava de ecumenismo há 30 anos atrás, misericórdia, virava uma briga. Hoje, não, você tem que respeitar, você tem que não sei o que e tal. Fulano de tal é muçulmano, mas eu gosto. O cara, eu admiro, não sei o que e tal. Então, eu acho que caminha para esse lado. Podem ter pessoas também que defendam essa questão da liderança religiosa no tempo da Idade Média, que isso já passou, porque a Igreja Católica também teve um domínio gigantesco. A religião foi dominada pelo catolicismo na Idade Média. É verdade, é verdade. A profecia, ela é cíclica também, né? Então tem coisas que se cumprem naquela idade, depois volta para a Idade Média, depois volta para agora, e vai se avolumando numa densidade cada vez maior. Entendi. Entendeu? Então, tem uma abordagem apocalíptica, eu não faço parte dela, mas que entende que é tudo um ciclo. Acho que os aliancistas mesmo acreditam assim. Aqueles que são historicistas, desculpa, os historicistas, por exemplo, falam, aconteceu naquela época, mas é um protótipo para que o que aconteceu naquela época volta a acontecer de novo. Na Idade Média, volta a acontecer e vai se avolumando em densidade até que aí chega a volta de Jesus. Entendi. Agora, quase para a gente entrar no assunto sobre pré e sobre prós e sobre arrebatamento, a Bíblia fala também sobre as taças da ira, sobre selos abertos, sobre trombetas de anjos. A gente pode ligar isso a algo antes da tribulação e que vai ser um caos realmente na Terra e que nós não vimos ainda. Alguns, ou profeticamente falando, até estudando a Bíblia, olhando para a exegese do texto, a gente pode afirmar que algumas coisas já aconteceram? Cara, são 7 selos, 7 trombetas, na ordem 7 taças, né? Vale a pena pegar um caderno, uma caneta e colocar lá. Faz 2 riscos. Então aqui você coloca 7 selos, depois você coloca 7 trombetas, depois você coloca 7 taças. E você vai perceber, isso não é em todos, mas muita coisa que está acontecendo no selo X também está acontecendo na trombeta X e na taça X. Muita coisa que está acontecendo no selo Y também está acontecendo na taça e na trombeta. Então, eu não consigo separar esses 3 tipos de juízos em etapas diferentes. Então, pode ser que, porque isso começa no capítulo 5. O que estava sentado no trono tinha um livro de todo selado com 7 selos, ninguém podia olhar para ele, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos, não sei o que lá. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, e quem comanda tudo isso é Jesus, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, que fala dos cavalos, é possível que naquele momento já começa também os eventos de trombetas e taças. Por exemplo, abre o primeiro selo, é possível que toque uma primeira trombeta, que derrama essa primeira taça, porque os eventos são muito parecidos do que acontece no selo, na taça e na trombeta. E vai ter o último, por exemplo, das taças, vai até o capítulo 18, cara. Então, isso vai do capítulo 6, do 5, essa visão. O primeiro selo é aberto no capítulo 6 e vai terminar com as taças no capítulo 18. Que aí já tem até aquilo que a gente falou do capítulo 17 da mulher montada na besta e tal. E o que acontece depois do capítulo 18? A volta de Cristo. Então, o que acontece entre selos, taças e trombetas, não nessa ordem, né? Selos, trombetas e taças, é o que a gente vai chamar de grande tribulação. E assim como aconteceu o evento das 10 pragas no Egito, estando os judeus lá dentro, é possível que aconteça esses eventos estando a igreja aqui na Terra, sendo protegida por Deus, mas vivenciando, vendo, acompanhando isso que está acontecendo. Agora, essa questão da grande tribulação é a grande discussão também sobre em que momento vai acontecer e como será isso para a igreja. Quando começar essa grande tribulação, a gente vai estar fora daqui ou a gente vai estar aqui? Aí é a divisão de pré e pós, né? O pré-tribulacionismo, que é a maior parte dos irmãos, porque foram evangelizados pelo pentecostalismo,
é pré-tribulacionista, acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, a igreja não sofre. Porque eles entendem que a igreja não pode sofrer essa questão. Mas veja, a grande tribulação, pela fala de Jesus em Mateus capítulo 24, tem a ver com a perseguição da igreja. Então, quando você olha Mateus capítulo 24, as pessoas serão perseguidas por causa de Jesus. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sim. Se é por causa do nome de Jesus, então é a igreja. Porque os irmãos que entendem que a igreja foi embora, tá, então quem vai ser perseguido? Os judeus. Mas são perseguidos pelo nome de Jesus. Um povo minúsculo ainda. Não, e o judeu não está Hoje, nem né? aí pro nome de Jesus. O judeu, ele nem crê em Jesus. Não, pelo como contrário, Messias. né? Pelo contrário. Então, mas o anticristo vai perseguir quem? Os judeus. Então é anti-judeu, não anticristo. Porque o anticristo, ele persegue o povo de Cristo. Sim. Entendeu? Então, nesse sentido, eu estudando esse assunto, eu era pré, né? Eu falei assim, então não faz sentido que os judeus sejam perseguidos naquele contexto, mas sim os cristãos. Se os cristãos são perseguidos, então é a igreja. Então a igreja está sendo perseguida. Entende? Então, a minha leitura de Mateus 24, eu entendo que os escolhidos ali, os eleitos, né, os escolhidos, são os cristãos, são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Se é por causa do nome de Jesus, é meu irmão. Se é meu irmão, é a igreja. Sim. Então, na sua visão teológica, nós estaremos aqui como igreja e passaremos por essa grande tribulação, mas vai haver um arrebatamento. Vai haver arrebatamento no final da grande tribulação. Porque essa é a leitura básica da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então, quando você lê a carta aos Tessalonicenses, por exemplo, a gente tem lá um arrebatamento na primeira carta. Mas veja o que diz a segunda. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o pessoal fala assim, porque lá no capítulo 2, tudo bem, Paulo, quando escreveu a carta, não tinha capítulo. Se você chegar lá no céu e falar assim, lá em Tessalonicenses 4, ele fala, o que é 4? Não sei. Eu sei que eu escrevi, bicho, mas eu não... Quem dividiu Tá no isso aí... 4, no 3, tá no 2, eu não sei. Quem dividiu isso aí foram vocês. Então, quando Paulo escreve, ele escreve uma carta. Ele não escreve um livro, que é capítulo, entende? Na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim, olha que interessante, irmãos, isso para nós é o capítulo 1, que é o pano de fundo do que vai ser o capítulo 2. Ele fala assim, irmãos, cumpre-nos sempre dar graça a Deus no tocante a vocês, a vossa fé está crescendo. Então ele está elogiando a fé dos Tessalonicenses. E o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, não sei o que lá. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas. Tipo assim, quando a gente vai nas igrejas, a gente fala da fé de vocês. E nos gloriamos da vossa... da fé nas vossas... Nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as perseguições e nas tribulações que vocês suportam. Então não vamos misturar, ele não está falando de escatologia, está dizendo assim, vocês estão sofrendo tribulação e perseguição, e quando a gente vai falar de outra igreja, abrir outra igreja, tratar, a gente fala, gente, aqui é difícil para a gente ser crente. Fala, os Tessalonicenses também, e eles estão suportando a tribulação, suportando a perseguição. Verso 5, ele fala assim, e isso é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então ele está dizendo assim, esse sofrimento de vocês, faz parte do pacote. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aos que vos atribulam. Ele está dizendo que um dia Deus vai perseguir aqueles que estão perseguindo a igreja. E a vós outros, os que sois atribulados, ele dará alívio, juntamente conosco. Assim como Paulo se inclui lá na primeira carta, na lista dos arrebatados, ele fala assim, e nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, ele aqui também se inclui nos atribulados. E a vós outros, que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco. Quando
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, o Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão sofrendo agora, e está tudo bem, é assim que funciona. Quer ser crente? Você vai ser perseguido. O que você espera de um mundo que odeia o seu Salvador? Flores? Não, você vai ser perseguido. E essa perseguição vai durar até a volta de Cristo, quando ele vai dar alívio para nós. Para mim, juntamente com vocês, ele vai dar alívio. Como? Ele vai vir do céu com chama de fogo, com anjo. Não tem secreto. Entendeu? Então, Paulo, assim como ele se inclui entre os arrebatados ali, aqui ele está se incluindo entre os perseguidos. E ele está dizendo que essa perseguição termina escatologicamente quando Jesus Cristo volta. Então, essa vai se acentuando, e Paulo está enxergando que isso só termina com a volta de Jesus. Ou seja, Paulo enxerga a igreja atravessando esse período de grande tribulação. Mas o pré-tribulacionista, ele usa esse texto também, uma das afirmações é dizendo que vai haver uma volta a meio céu de Jesus e que vai haver esse arrebatamento. Inclusive, inclui mais uma trombeta usando esse texto do apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Ok, mas que isso, na fala de Paulo aqui, é assim que termina Sim. tudo. Porque, vamos lá, vamos ver se essa aqui, que eles usam esse texto para falar do arrebatamento antes. Tá bom, vamos lá. E a vós, outros que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Então, se manifestar. Primeiro, na ideia pré-tribulacionista, esse arrebatamento é secreto. E a palavra grega aqui, do céu se manifestar o Senhor, é a palavra Apocalipse. Ele vai se revelar. Então já não é secreto. E como que ele vem? O Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, os ímpios, sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando Jesus vier para ser glorificado pelos seus santos. Ou seja, nesse momento, ele arrebata a igreja, ele vai destruir os ímpios? Na ideia pré, não. Não. Então já não bate. Entendeu? Então, o problema é que o pré-tribulacionismo divide a volta de Jesus em duas. Duas vezes, Ele volta duas vezes. Eles não gostam de dizer duas vezes, então eles falam que são duas etapas. Mas só meio céu, né? Mas é duas vezes, né? É duas vezes. Ele vem uma vez e volta só depois de 7 anos. E aqui, eles usam também um texto de Apocalipse 2, dizendo que a gente não ia passar por esse sofrimento, né? Que a igreja, que você se retira. Apocalipse 2:10, né? Vamos lá. Peraí. Eu estou sendo um bom pré-tribulacionista? Você já foi pré, né? Já. Então você tá... 2:10. Não tem mais as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo... Não, é 3:10. Desculpa. Apocalipse 3:10. É esse texto. Ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele fala assim, ele guardar da hora da provação. Então, a primeira informação é que a palavra tribulação nem aparece aqui. Ele vai guardar da provação. E a palavra provação é a palavra peirasmos. É a tentação de você ceder de alguma forma, cair a tentação. Quando Jesus fala assim, que para nos guardar lá da tentação, nos deixa cair na tentação, é a palavra peirasmos. Então, não guardar da tentação, que é o que ele está dizendo aqui, é uma coisa. Mas tribulação é outra palavra, inclusive. Entendeu? Então, a palavra tlipsis do grego nem aparece aqui, que é a palavra tribulação. Então, dizer que esse texto está dizendo assim, olha, aqui ele vai tirar a igreja... Que tem a palavra harpazo aí também, não é? Não tem. Não é nesse texto. Não. Aqui ele vai guardar. A palavra aqui é a palavra tereus. E aí, veja só, essa mesma palavra aparece no vocabulário de Jesus. Na oração de João 17, dizendo assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, não tem que tirar ele do mundo para guardar. Quem disse isso foi Jesus. Então Jesus disse assim, ó, guardar
da tentação não significa tirar ele do planeta, entendeu? Então, eu não acho que faça sentido dizer que Apocalipse 3:10 tem uma promessa de arrebatamento aqui. A palavra arpades não aparece, a palavra tribulação não aparece. Aparece que ele vai guardar da tentação. O que ele ensina a gente a orar lá no Pai Nosso, por exemplo. Mas claro que seria muito bom se o pré-tribulacionismo acontecesse de verdade, né? Ah, o pré é mais legal, né? Poxa, Eu queria ser pré. porque tira todo mundo, a gente crê no pós, mas se vier o pré, a gente vai ficar mais feliz. Com certeza eu prefiro ser pré. Eu prefiro muito ser pré. Eu sou pós pelo texto bíblico. Sim, sim. Não é porque eu quero sofrer, não. Porque quando eu vou participar de debates, amigos, né? Aí eles falam assim, então você fica aí no pós. Tá bom. Mas se você perguntar assim, você quer que Jesus volte quando? Eu falo, agora. Eu quero que volte agora. Claro. Mas ainda tem a turma do mid também. Quem? Eu não conheço ninguém que é mid tribulacionista. Mid é um suco que... Eu lembro. Tem ainda, não tem? Deve ter. Brincadeiras à parte, né? O mid tribulacionismo, ou meso tribulacionismo, tem alguns irmãos, cara. Por exemplo, o Heber Cocarelli, que apresenta o Vejam Só, é meso, o mid. Ele acredita que Jesus volta no meio da grande tribulação. E eu fui participar esses tempos de um bate-papo escatológico lá no Inteligência Limitada. Tá. Eu era pós, tinha um pré e um mid. Aí eu fiquei perguntando também, né? Que é difícil você ver mid. Qual que é a ideia? Existe uma cadência de 3 anos e meio no período da tribulação. E ela é representada lá em Daniel, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então pode ser uma representatividade de 3 anos. 42 meses é 3 anos. Lá no Novo Testamento, você tem no Apocalipse 1260 dias. É 3 anos e meio. Então, há essa ideia de 3 anos e meio. E como na cabeça do pessoal tem uma ideia de que tem que durar 7 anos, então se é 3 anos e meio, então é na metade. Então, talvez seja por isso que tem essa turma aí que acredita no meso ou mid. Na grande tribulação, pastor, as pessoas dizem que vai ser um tempo de paz e depois 3 anos e meio de negócio ficar punk mesmo. Então o mid ele acredita que 3 anos e meio tá tudo beleza aqui, paz, tranquilo, vamos embora. Tipo, eu curti o tempo bom, em paz, e agora eu vazo. Exatamente. Não sofrendo também, entendeu? Também. Eu acho que é melhor que o pré-tribulacionismo. Então, curtir a melhor fase do mundo. É verdade, não é? Nisso, curtir a melhor fase do mundo, o mundo em paz. Tranquilo, em paz. Ninguém rouba mais, ninguém mata mais. Um líder só, uma moeda só. Quando a coisa vai ficar ruim, leva. Essa é a ideia. Mas até a questão do tempo da tribulação, você crava isso em 7 anos? Você crê que realmente serão 7 anos de tribulação? Ou não, isso não diz nada disso? Não, lugar nenhum. Há uma cadência de 3 anos e meio, como eu disse, em 42 meses, 1260 dias, 1290, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não sei o quê. Parece que há algumas referências, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, que joga para 3 anos e meio. Mas 7 anos... O pessoal dos 7 anos é porque eles entendem que a profecia das 70 semanas de Daniel falta uma. Mas é só isso. Mas aí dizem que parou o tempo, né? E aí volta a contar depois na volta de... Né? Quando Cristo vem à Terra... Parece que é uma profecia que ela para e volta a funcionar. Mas não há evidências nem na profecia disso. E também não há uma menção no texto escatológico lá de Apocalipse sobre essas 70 semanas sendo a última. Não mostra. Então é uma questão mais especulativa, mais interpretativa mesmo, que entende que vai ter 7 anos. Mas não tem um texto bíblico que diga que a grande tribulação dure 7 anos ou coisa parecida. Se a gente olhar, inclusive, o que vai acontecer com o mundo, aguentar 7 anos já vai ser muito difícil. Então, mas a gente... Porque o negócio... Então, que assim, como eu falei agora há pouco, a gente parte do que está revelado. Sim, o que está revelado
é que tem 1.260 dias de luta ali, de perseguição, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos, ou 42 meses, mas todas essas linguagens terminam em 3 anos e meio. Entendeu? Então, dizer que tem 7 é mais Dizer complicado. que tem que ter 3 anos e meio de paz antes é estranho. Por quê? Para o negócio ficar ruim, vai ficar bom primeiro. Mas pode ser que essa paz dure 2 meses também. Então não tem como você afirmar o período, entendeu? Dá para falar que a grande tribulação vai ser um período mais curto e que tá na casa desses 3 anos e meio. Isso a gente tem documento para isso. E aí, por isso que, como não tem documento por 7 anos, então eles falam assim, então, porque a primeira parte é paz. Então, mas aonde está escrito que são 3 anos e meio de paz? Não está em lugar nenhum. Fala de 3 anos e meio de dificuldade, mas não de paz. Sim. Agora, uma outra questão, a última questão que eu quero tratar realmente dentro desse cenário escatológico, tem a questão dos milênios também, que também é uma discussão menos acirrada, mas existe também algo sobre isso, o pós-milenismo ou amilenismo. Então, como definir bem isso dentro desse cenário escatológico? O amilenismo e o pós-milenismo são posições que eu acho bem complicadas de você assumir. Primeiro porque o pós-milenismo fala que Jesus volta depois do milênio, que é um tipo de amilenismo também. Porque o amilenismo, esse nome não é justo, não faz jus à posição, porque amilenismo, a partícula grega a significa negação. O amilenismo, então, significa não tem milênio. Não é isso. O amilenista, por exemplo, o cristão reformado é amilenista. Sim. O calvinista é amilenista. E o que ele acredita? Ele acredita que o milênio é agora. A gente está vivendo o milênio agora. Só que quando você vai para o texto do milênio, não bate, porque no milênio a primeira informação é que Satanás vai ser preso. Primeira informação que Satanás vai ser preso. Se o diabo está preso agora, imagina ele solto. Entendeu? Então que prisão da bexiga é essa que o Satanás está preso e agindo, então? É tipo a prisão do pessoal do PCC. O cara fica preso, mas de lá ele manda tá arquitetando tudo. Então tá com o celularzinho lá. Exatamente. Então é uma prisão que não vale para mim. O amilenismo é uma conta que não fecha para mim no texto. O texto fala que... Então, primeiro, o milênio começa depois da volta de Cristo, depois do Armagedon. Quando você lê o capítulo 19, tem a volta de Jesus. O capítulo 20, a visão lá daqueles que foram perseguidos sendo ressuscitados, né? Eles ressuscitaram e tal. E aí, no capítulo 20... eu li até o versículo 4, 5, 6 ali, do pessoal que havia recebido, que negou a marca da besta, e agora eles são ressuscitados e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então faz sentido que o milênio seja depois da volta de Cristo, da batalha do Armagedon. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então o amilenismo, se o milênio já é agora, então a primeira ressurreição já tem que ter acontecido. Então já é uma conta que não começa a fechar. Sim. Entendeu? Então eu creio no milênio literal. No capítulo 20, verso 7 diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações com os 4 cantos da terra tal, e preparar esse povo para uma outra batalha, que aí já é a batalha de Gog e Magog. Então, dizer que o milênio não é literal, eu acho que ofende um pouco esse texto bíblico. A história da igreja sempre defendeu um milênio literal baseado no conceito do sábado. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Porque assim, vamos lá, o sábado, a palavra Shabat em hebraico significa descanso. E esse descanso, a primeira vez que acontece é num ciclo de 6 dias, o 7º é o descanso. Então, o primeiro sábado é um sábado semanal na Bíblia. Mas também tem um sábado mensal, que é a lua nova. Então, toda lua nova tem a festa da lua nova, tal, depois o pessoal descansa. Mas também tem um sábado anual. Você trabalha 6 anos na terra, no 7º é o sábado da terra. É como se fosse um sábado
de a cada 6 anos o 7º descansa. Que é o ano do descanso Que é mesmo. o ano do descanso da terra. Senão você planta 6 anos. No 7º tem que descansar. Mas também tem um sábado de década. Que é... Você coloca 6 vezes 6. Na verdade, 7 vezes 7. Dá 49. 49. O 50º é o jubileu. Sim. Então você tem um ano de jubileu que é de cada 50 anos. Então você tem um sábado de décadas. Você também tem um sábado de séculos na Bíblia. Então o povo ficou 390, não sei lá, eu tenho que fazer essa conta exatamente, pecando lá na terra prometida, tal, caíram e foram pagar 70 anos na diáspora para cumprir, para que a terra ficasse vazia. E Deus falou que a terra ia ser ia ter uivos e lobos e não sei o que e tal. Sim. O único sábado que não tem ainda é o sábado de milênio. Não tem um sábado de milênio ainda, porque nós ainda não vivemos, não completamos todos os 6.000 anos da existência desde o primeiro homem. Pelo calendário judaico está próximo. Está próximo, mas ainda não completou. Na história da igreja, aí eu não lembro todos, mas, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro algum aqui de memória. Mas hoje em dia no Google você joga aí, pesquisa quais são os pais da igreja que trabalharam essa questão. E os pais da igreja acreditavam que o milênio é o último sábado. Por isso, tem 1 milênio de descanso. Assim como tem um dia, depois o mês, depois o ano, depois a década, depois o século, falta o último sábado para fechar esse ciclo. Entendi. Que é interessante, hein? Quando se completa 6.000 anos, então existe um milênio sabático. Entende? Então, o milênio seria como se fosse o último dos sábados, o último tempo de descanso que falta para cumprir nas escrituras, né? Mas me falta aqui alguns pais da igreja que trabalhavam essa questão, mas se você der um Google aí, pais da igreja falando sobre o milênio, você vai achar aí um farto material dentro da história da igreja que defendia a ideia de que o milênio é literal e que o milênio fecha o ciclo de descansos, entende? De dia, mês, ano, século, década, não sei o que, falta um sábado de milênio, um descanso milenar. Então, aí quando você entende esses ciclos, aí faz sentido o que o texto diz lá. Então, quase derrubei. Então Satanás será preso e aí Jesus vai reinar com os salvos durante 1000 anos. E depois Satanás solto de novo por mais um pequeno tempo. E aí entra a batalha de Gog e Magog. Que é a batalha do Armagedon. Não, a do Armagedon é antes do milênio. Antes do milênio, né? Na volta de Jesus tem a batalha do Armagedon, que é a luta contra o anticristo. O besta, o falso profeta e tal. Aí depois do milênio é que tem a batalha do Gog e Magog. E tinha gente ligando batalha de Gog e Magog à guerra da Rússia agora. Sempre tem, claro. Sempre tem. Nossa, eu vi muita gente falando quando eu falei, por isso. exemplo, do chifre do bode lá, que tem os 2 chifres, que aí o Gabriel fala assim, os 2 chifres são a média Pérsia. Ok. Quando derrubaram as 2 torres gêmeas, falaram assim, isso aí é o bode que... Então, mas o Gabriel falou, olha, o anjo Gabriel falou, esse aqui é o reino da Média e da Pérsia. Não adianta, os caras falam, isso aí é as 2 torres gêmeas. Tá? Então, sempre tem muita especulação no texto escatológico. E a gente vem para um pós-milenista também que defende a ideia do milênio ter sido na Idade Média, na época do reino da Igreja Católica, que houve certa paz no mundo. Cara, se aquilo ali é tipificado como a paz do milênio, bicho, eu quero estar longe, porque eu não sei se você sabe, tem papas na história da igreja que eram verdadeiros demônios. Eram perseguidores de cristãos. Eram. Alguns papas... Dá um Google aí quem quiser, fala história dos piores papas. Tem papas da Igreja Católica que quando escurecia, as mães trancavam as crianças dentro de casa porque estupravam as crianças. Entendeu? Tinham papas que eram verdadeiros demônios,
né? Então dizer que isso aí é o período milenar que a igreja não As combina. ferramentas de tortura que havia naquela época. Não combina com essa história, não. A história do milênio é Cristo reinando com os salvos. É um reino milenar de Cristo com os salvos. Para a gente fechar o assunto, pastor, então a gente não crava a data, a gente não especula dia, a gente não fala quem é o anticristo. Mas nesse podcast você... É agora. Hoje você vai É a grande revelação. Faz um corte. Agora a grande revelação que vocês estavam esperando. Nós descobrimos, não. Teve um irmão, um homem um tempo atrás, um canal grande do YouTube, que ficou dando a data. Chegou o dia, Jesus não voltou. Até eu olhei pro dia e falei, caçar que é hoje mesmo. Botou até a Teve roupa, que sumir, né? Teve que sumir. O maior inimigo do falso profeta é o tempo. Exatamente. Porque o tempo passa e aí o cara marca, né? Então, tem alguns caras que são famosos nisso aí. Já marcaram a volta de Jesus uns 4 vezes. Os caras não têm vergonha, não. A gente não pode marcar, mas os sinais estão aí. A gente pode mais ou menos entender o tempo próximo que a gente está. Isso a gente pode entender. A gente entende que não está longe da volta de Cristo. Não há campo para vocês especular se é nesse século, no próximo século, tal, mas a ideia das dores de parto vai se avolumando. Então é o que a gente está vivendo agora. De uma para outra está muito próximo e é o que a gente tem para trabalhar. Se é amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui 5 anos, não dá para saber. Não dá. Não dá para saber. Você acha que dá pro Júnior casar ainda? Eu acho que... A mãe falou que não. Que o Júnior vai viver casto, então não vai viver para Deus. Tomara, exatamente. Vai ser tomado para Deus. Mas não dá pra gente especular. E aí nós, como igreja, continuamos na missão. Exatamente. Evangelizando, levando a Jesus para todo homem. Eu gosto da definição do Pacto de Lausanne. O evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Então essa é a ideia da evangelização. Levar o evangelho inteiro para o homem inteiro significa também cuidar da alma, da necessidade física, da necessidade de comida, por exemplo. Não que a igreja seja uma ONG, mas a igreja também tem que estar presente. Trabalha para a sociedade também. Né? O pobre é uma preocupação da igreja. Faz parte do quadrilátero de necessitados, né? O pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. E para todos os homens, não tem fronteira. Jesus não disse para pregar aqui e depois na Judéia e depois em Samaria. É aqui e na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós podemos ser os confins da terra, né? Porque o evangelho chegou até aqui saindo de lá. Exatamente. A gente está do outro lado do mundo para eles. Do outro lado do mundo. Exatamente. E hoje a gente faz até o contrário. É a gente que envia missionários. A gente que vai para os outros lados, né? Exato. Pastor, que as pessoas precisam estar muito atentas é porque essa questão de fim dos tempos gera muita ansiedade nas pessoas. Então a gente vê pessoas vivendo ansiosas por conta disso, procurando profecias. O que a gente tem que fazer para guardar o nosso coração para não cair nessas armadilhas? Lê a Bíblia. Cara, lê a Bíblia. A Bíblia, o que está revelado é a base da nossa fé. Se você não tem conhecimento, a Bíblia diz que você é levado por qualquer vento de doutrina. Então chega um cara aí, marca a volta de Jesus e consegue notoriedade, porque imagina se você se convence que Jesus volta daqui 1 ano, cara, você para de trabalhar, você vende tudo que você tem, você vai... Vou curtir, vai. Se você tem... Não, se você acha que Jesus vai voltar daqui 2 meses, por que você tem esse carro? Não, vai morar de aluguel, pega esse dinheiro e investe na missão. Exato. Entendeu? Então... Vamos salvar a gente. E muita gente... É o que acontece por todas as seitas proféticas, tipo Adventismo, que marcaram a volta de Jesus, Testemunho de Jeová, eles experimentam um pico de crescimento gigantesco quando eles marcam a volta de Jesus. Você falou, canal de YouTube. Você pode ver que bombou o canal do YouTube. Por quê? Bombava. Porque você tem um pico de crescimento, mas todo mundo vai esperar que Jesus volta daqui 1 ano. E eu começo a falar sobre isso, daqui a pouco eu tenho um monte de seguidor. Entendeu? Mas isso tem uma ressaca, né, disso. Não sei, a palavra não é ressaca, eu estou inventando essa palavra aqui, mas existe como que eu falo? Um efeito contrário de desgraça, né? Porque, por exemplo,
Se você abrir uma página do Google e colocar assim, grande desapontamento adventista, Parece. não, se você colocar assim, grande desapontamento, o que foi o grande desapontamento? Você vai aparecer que os adventistas marcaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? Experimentou um crescimento gigante, depois o efeito rebote, que é suicídios. Sim. Você imagina, Jesus não voltou. Você vendeu tua casa, você vendeu tua empresa, você pregou para todo mundo, e aí não volta. Você acreditou naquilo. E você ficou como mentiroso Então, também. você tem o efeito rebote. Então, qual é o efeito rebote? Suicídio, pobreza, os caras que perderam tudo, desilusão com a fé e tal. O maior inimigo do falso profeta é o tempo. Porque você marcou a volta de Cristo, não funcionou, então lascou para todo mundo que abraçou essa ideia junto com você. Entendeu? Então a gente não pode, a gente tem que ter muito temor sobre isso. Por isso Jesus Cristo disse que aquele dia hora ninguém sabe. Então a gente também não sabe. O que a gente sabe é que está próximo Que vai acontecer. e que vai acontecer. Isso é um fato. E até os irmãos que estão aí espalhados na igreja, isso um aviso para eles. Coloque à prova aquilo que você ouve por vezes. Leia a Bíblia, consulte na palavra, não é verdade? Exatamente. Porque você pode, por vezes, estar sendo enganado e não sabe. Essa é a ideia do enganado. O cara acha que ele entendeu ali, agora eu tô seguindo um cara lá no YouTube que não sei o que. Cara, vai ler o texto. Veja se o texto diz o que você está entendendo. Se o texto não diz o que você está entendendo, então é você que tem que resolver. Não é o texto que tem que se adequar ao que você crê. Ah, porque ele está falando isso porque naquela época... Não. O texto tem que ser soberano. A teologia bíblica, ela é revelação. Sim. O que está revelado é o fato. A gente vai do revelado para do texto fácil, que todo mundo entende, para o texto difícil, e não o contrário. Então, é essa contribuição que eu queria deixar. O texto tem de ser soberano, sempre. Amém. Pastor, se as pessoas quiserem fazer um curso de teologia aí acessível, faz a propaganda dos cursos da FTB. A FTB tem vários cursos. O curso de teologia da FTB foi remodelado no final do ano passado. A gente está chamando de Teologia 2.0, que é uma nova versão do curso. É um material didático fantástico. Eu não sei se está aqui para mostrar. Trouxe? Eu trouxe, mas não Cadê está aqui dentro. Tá a caixa, Mas, o Júnior pega lá. Então é um material didático muito bem elaborado. Esse material te dá acesso a tutoria teológica. Tem agora o audiobook. Você está, por exemplo, se ele conseguir trazer aqui agora, eu vou mostrar para vocês. É um livro denso, né? E aí vocês trabalham com o livro, o pessoal compra um livro denso, dá até medo, não lê. Mas hoje você tem acesso dentro da plataforma, você ouve o material didático, você escuta o audiobook. Você está na academia, dá para ir ouvindo. Você pega trânsito, vai para casa, você vai ouvindo. Você consegue usar o seu tempo para ir ouvindo o material, vai fazer uma viagem, coloca no fone de ouvido, vai ouvindo, vai entendendo. Isso não tira a ideia de você sentar e estudar mesmo, né? Mas pelo menos o material que você está já ouvindo, então quando você vai sentar para estudar, você está já familiarizado com aquilo. Tem mapa mental, então tem audiobook, mapa mental, tutoria teológica, plantão teológico, a carteirinha de aluno é uma faculdade, então mesmo sendo um curso livre, a carteirinha de aluno da faculdade te dá desconto no cinema. Então você vai ao cinema, eu não sei quanto custa uma sala de cinema, depende também, né? Tá R$40, você mostra a carteirinha com o documento com foto, é metade do preço. Compra de livros nas editoras, geralmente tem preço para seminarista nas editoras. Que mais? O certificado da FTB é interdenominacional, temos lá o selo da ETAL, Associação das Escolas Teológicas da América Latina. Então, é bem legal e um preço bem acessível. O preço da FTB é bem acessível. O curso fundamental é uma mensalidade de R$99, mas tem sempre promoção. Você compra pela metade do preço no site. Enfim, tem bastante... E é totalmente online. Incentivo. É 100% à distância, o material chega na casa, em qualquer lugar do mundo, a gente tem aluno no mundo inteiro, e você acessa o conteúdo pela plataforma. Então você faz à distância, não tem que ir em lugar nenhum. Valeu, Júnior. Então, a gente abriu ao contrário aqui, mas vamos lá. Então esse aqui é o curso avançado, o nível avançado, o nível do meio, que é o
o intermediário e o primeiro, que é o fundamental, que é o fundamental em teologia. Então, todos esses materiais aqui, quando você leva, né, tem todos eles. Obrigado. Quando você leva todos eles, aí você forma aqui um vaso. Não sei se dá para ver aí na câmera. Dá pra pegar aí, Gabriel? Dá pra pegar. Dá pra pegar. É, tá aí esse vaso. A ideia é de que o primeiro nível, o vaso ainda está informe, depois Legal. esse aqui Legal. está na metade do caminho, aí fica pronto. Né? Então, esse curso está com promoção lá no site, você pode visitar, faculdadebethesda.com.br, faculdadebethesda.com.br, ou você pode pedir pelo Instagram. Vai lá, acho que é Faculdade Bethesda Oficial, não é? O Instagram da FTB. Acho que é Faculdade Bethesda Oficial. Você pede lá e o pessoal te chama. Deixa eu ver se tem algum outro canal. O WhatsApp é fácil. É 11 São Paulo 94202-1234. 4202-1234. Fácil Só mesmo. pedir lá o material 4202-1234. E obrigado, cara, pelo convite mais uma vez. É sempre Muito bom. bom estar com vocês. Uma alegria. Esse curso, se a pessoa fizer completo, é um bacharel em teologia. É um bacharel em teologia. Antes você podia usar essa terminologia, depois mudou a lei, aí agora fala avançado, nível avançado em teologia. Entendi. Então, você tem um fundamental, antes era básico, médio e bacharel, eu sou dessa época. Agora é fundamental, intermediário e avançado Entendi. em teologia. E plantão tira dúvidas. Por exemplo, eu estou com dúvida. Você tem o telefone, você conversa com o professor pelo WhatsApp. É todo assim, uma facilidade bem legal que a FTB tem, e são mais de 100 mil alunos, então é bastante gente crescendo e aprendendo. E uma teologia sadia também, né? Que é o mais legal, né, cara? Tem uma coisa que tá lá com base no texto bíblico. Pessoa que quer fazer o curso, em quanto tempo ela se forma, pastor? Como o curso é à distância e é livre, então depende muito da pessoa, mas cada nível desse é pelo menos 6 meses. Tá. Não dá para você fazer. Se você fazer só a prova, mas aí não. Lá Tem que na assistir plataforma as aulas. não anda lá os vídeos, né? Então quer dizer que você não assistiu as aulas e tal e tudo mais. Então você tem aí mais ou menos 6 meses cada nível, no mínimo. Mas esse material todo aqui, ele é preparado. O plano pedagógico é 4 anos. Legal. Né? 4 anos. Mas tem gente que termina antes. E tem gente que termina muito depois, tem gente que não termina. Ah, isso deve ter vários. Tipo academia, você vai lá pôr o nome e nunca mais. Pastor, quero te agradecer por esse papo tão Muito bom, importante, pastor. gente. Foi muito bom. Uma alegria, Deus abençoe. Hugo, obrigado. Obrigado, Diogo, pastor. obrigado. Que Deus continue abençoando a plenitude e os projetos da plenitude. E mais do que tudo isso, vocês são pessoas que têm investido na obra de verdade, na missão de Jesus de levar o evangelho em povos não alcançados, coisas assim tremendas que Deus está fazendo através de vocês. Isso é um começo, tem muito mais. Eu creio que Glória a vocês vão Deus, ser pastor. usados estrategicamente, como já são, para alcançar muito mais países, pessoas e levar o evangelho de Jesus para mais gente. Glória a Conta Deus. comigo nesse projeto, vocês sabem que a gente está pertinho aqui. Tamo um do outro. junto. Do lá vizinho. Vambora. É isso aí. Posso te pagar um almoço agora? Chegou a melhor parte do podcast. Hoje me convém almoçar nas suas custas. Com certeza. Vamos lá. Hugo, encerra aí. Meu amigo, que bom, que papo gostoso, esclarecedor. Eu sei que as pessoas sempre falam do livro de Apocalipse com um certo mistério, né? Às vezes as pessoas têm até medo de ler, não precisa ter medo de ler Apocalipse, aí falar sobre escatologia, porque é algo que algum dia vai acontecer, talvez seja na nossa época, talvez na próxima geração, nas próximas gerações, mas é algo que você precisa saber. Então esse podcast aqui deu para dar um esclarecimento maior para você. Então, se foi bom para você, eu peço que você curta aí, compartilha para um monte de pessoas que você possa conhecer, que também às vezes tem as mesmas dúvidas que você tem e vai ajudar outras pessoas a terem esse esclarecimento também. Tá bom, meus amigos? Muito bom ter você com a gente aqui. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.